Boa tarde, pessoal do YouTube. Aqui quem fala é o Fábio Batista. Hoje, dia 20 de novembro de 2022, Dia da Consciência Negra. Eu tô aqui no Jardim parecendo que tá no nosso lá na novela. Aquela novela espírita que teve na Globo nos anos 90, esqueci o nome, meu Deus, como era o nome, meu Deus? A Viagem, né? O povo tudo ali fazendo piquenique, etc e tal, mas sem estar no ritmo de A Viagem. Vamos falar hoje sobre o que, gente? Sobre o livro O Segredo da Mente Milionária. Por quê? Porque eu estive no evento lá do Sebrae, né? Na Expo Cruz que teve, e isso ficou martelando na minha cabeça. Estava conversando com meu amigo Rafael também. E eu pensei, eu vou ler um pouquinho do livro, pensei em ler parte por parte do livro, mas encontrei no YouTube um canal que tinha o livro em áudio. Então eu coloquei o áudio e fui lendo aqui, acompanhando, que é sempre bom, às vezes, se você puder ter impresso em áudio, você ouvir. Eu procurei no U-Books, mas eu não achei no U-Books, nome U-Books em inglês, mas em português fica aí, U-Books, e eu não achei. Aí eu achei aqui no YouTube, como eu tinha impresso, eu peguei e fui vendo. Vou falar sobre os três primeiras páginas, que praticamente é quem é, afinal, T. Harv Eker, e por que devo ler este livro, porque antes eu tinha lido isso e tinha passado por cima disso. E a gente tá falando sobre questões financeiras, dinheiro é importante para as pessoas. E esse livro fala sobre isso, mas eu nunca tinha prestado atenção para essas 3 primeiras páginas. Então eu vou dar uma analisada junto com vocês aqui nessas 3 primeiras páginas. E eu vou ver como é que eu vou postar, mas eu quero mostrar o que está escrito aqui. Então eu vou dar uma encerradinha aqui e volto com a câmera focando no livro, tá? Vamos lá. Pessoal, como eu prometi, aqui está o livro aberto e aqui as minhas anotações para a gente falar um pouquinho aqui sobre essa leitura que eu fiz do livro do T. Harv Eker. Na verdade eu ouvi, dá 18 minutos e 49 segundos, tá? Essas 3 páginas, para quem quiser olhar no YouTube, tá aí. Mas muito interessante, por quê, gente? Porque nessa introdução ele fala sobre as chaves para você entender o livro, tá? As chaves. Se você quiser adquirir o livro, eu vou tentar botar um link aí na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Nessa parte aqui ele fala sobre as chaves. Eu fiz minhas anotações aqui, tá? E é muito interessante, numerei os parágrafos aqui para você ver. Acho que dá cerca de... Eu arredondei porque quando tem assim, fala, eu não considerei como um parágrafo. Então, peguei 28 blocos aqui. Mas o que é que esse livro fala? Esse livro fala um pouco sobre o T. Harv Eker, quem ele é. Eu anotei aqui que ele nasceu em Toronto em 10 de junho de 1954, tá? E só que, incrivelmente, depois que eu fui ouvir essa parte do livro, não fala sobre ele, fala muito pouco sobre ele. Sabe onde é que fala sobre ele aqui? Fala sobre ele quando ele fala aqui desse estranho, nesse parágrafo 10, e fala sobre ele também depois, né? Quando ele fala da questão de negócios com a educação física, que ele abriu esse negócio com a educação física. Então fala muito pouco sobre ele, fala muito mais sobre as chaves para entender o livro. E aqui eu vou dizer para vocês o que eu anotei. Tadá! Eu anotei aqui que esse livro, ele fala sobre algumas coisas bastante interessantes. E eu esqueci de falar por que eu escolhi esse livro do T. Harv Eker. Porque esse livro está no primeiro lugar, essa semana, no livro de mais vendidos, lá no site da Veja. E eu achei isso estranho, cara. Era para ter um livro novo. Eu fui procurar, que eu queria ler o livro mais recente no e-book. E não tinha nenhum livro recente. Tinha ele e tinha 2 do Napoleão Hill. Então, assim, quem tá lá na frente na lista são autores conhecidos. Ou livros meio que antigos, tá? Então vamos ver aqui. Desculpa a minha letra, quando eu fico assim, quando eu escrevo rápido, eu escrevo torto, não é caligrafia. Mas vamos lá. Um ponto interessante que eu tenho aqui nas minhas anotações é que o livro fala sobre mudança. Ele disse que o livro fala sobre mudança de conceito e adotar novos hábitos. Está aqui nessa primeira página. Sobre o que o livro fala, seria isso. Ele também sugere que a pessoa observe o que é dito no livro e parta daí para estudar mais sobre o assunto, tá? Ele diz que pode ter resistência por parte do leitor, de desacreditar da parte de crescimento pessoal, etc. Por causa de grandes gurus e pessoas que falam sobre o assunto. E o medo que as pessoas têm do fracasso também, né? Então, uma das chaves desse livro que eu anotei aqui, ó, essa primeira chave que eu anotei,
foi que ele disse que o livro vai falar sobre... E acabou minha grafite ou lapiseira, como diz, está sem ponta. Estava com ponta, agora está sem. Oh, meu Deus, não dá, ia arriscar aqui, mas vamos que vamos. Essa primeira chave aqui, ele fala sobre modelo financeiro inconsciente ou subconsciente. Ele fala que a chave do livro, o livro fala sobre isso. Sobre um modelo relativo a dinheiro inconsciente que as pessoas têm e como esse modelo está nesse polo riqueza ou vida de dureza e como as pessoas podem mudar isso, tá? A segunda chave que ele fala nesses três, é da página 5 até a página, deixa eu ver, até a página 9, tá? A segunda coisa que ele fala aqui é sobre a importância da infância e que o livro vai sugerir declarações poderosas. Então aqui eu vi que ele está falando sobre afirmações, né? E quando ele fala de infância, ele fala sobre hábitos destrutivos, como entender a formação dos hábitos destrutivos e ele sugerir mudanças, né? Que basicamente vão estar envolvidas em novas formas de pensar e agir, que eu anotei aqui. Segundo ele, o livro é dividido em duas partes. A parte 1 vai falar sobre 4 estratégias e a parte 2 vai falar sobre a diferença de pensar entre os ricos e pobres, mas também 17 sugestões de ações que podem ser tomadas, tá? Aí ele volta a falar um pouco dele aqui, quando ele fala quem era ele, quem era o T. Harv Eker. O T. Harv Eker era o cara que ele chama o cara do potencial, aquele cara que podia, que tinha o potencial para ser rico, etc e tal, mas que nunca conseguia as coisas, tá? Acho que ele fala por aqui, antes dele encontrar o amigo rico do pai. Ele diz também que ele tentava e não saía do lugar, né? E ele descobriu, muito interessantemente, quando esse amigo chegou para ele, sabe o que o amigo chegou para ele e disse? Se você não está tendo sucesso é porque você não sabe alguma coisa, tem alguma coisa que você não sabe. Não assim que ele não era capaz, mas uma informação que ele não tinha para poder jogar o jogo, sabe? E deixa eu ver aqui o que mais ele falou. E esse amigo milionário do pai dele falou que os ricos pensavam diferentes das outras pessoas. E aí o T. Harv Eker fala que ele estava meio questionando ele, perguntou assim, como é que você está pensando agora? Ele pegou e disse que estava pensando que ele estava atrasado para falar com o pai dele, alguma coisa assim. E o pessoal está ouvindo ali Gal Costa, que morreu semana passada, né, gente? Não sei se vocês conseguem ouvir o pessoal na pracinha ouvindo ali, ó. Eu disse que aqui estava aparecendo aquela novela Viagem, o pessoal caminhando na grama, mas não é isso não. O pessoal simplesmente, como eu vou dizer, curtindo, né, o feriado, domingo, dia da consciência negra. Onde estava eu aqui? Tem um amigo que traz o conselho do homem rico que está aqui, tá? E o conselho do homem rico é que ele tem alguma coisa que ele não sabe, alguma coisa que ele precisa saber. Né, que os ricos pensam diferente das outras pessoas. E aí ele defende aqui que o pensamento afeta as ações e assim os resultados. É daí que a importância do pensamento, de acordo com o T. Harv Eker. É porque os pensamentos influenciam as ações. E a chave, que eu anotei aqui, ó, mais uma chavezinha. A chave seria copiar o modelo de pensar dos ricos. E no final ele diz que pessoas ricas cumprem os seus compromissos, né? Que aí eu vejo como uma dica de disciplina. Vale a pena ler essas 5 páginas, tá? Vamos para mais uma anotação aqui. Ele disse que depois que ele conversou com esse amigo dele aqui, ele fala nessa parte aqui, ele começou a estudar profundamente técnicas de recondicionamento mental e quando ele abriu o negócio de cuidado com o corpo e exercício, foi o primeiro negócio que ele abriu, mas ele disse que foi depois disso, dele estudar um pouco sobre essas técnicas, e de se comprometer a fazer o sucesso, né, e jogar de verdade na vida. Tipo assim, ele se comprometeu a ser titular e não ficar no banco da vida dele, né? Diferente das iniciativas anteriores, que até esse momento eram de talvez ficar no banco de reserva. E também outra coisa que ele anotou aqui, ó, que eu botei aqui, é que ele mudou a forma como ele via o fracasso. Isso tudo nessas 5 páginas aqui, viu, gente? E tudo isso que está dizendo aqui. Descobriu os obstáculos que ele tinha na mente dele e abandonou pensamentos de escassez.
E isso resultou no sucesso porque ele fala que em 2 anos, parece que ele já tinha 10 lojas que ele tinha aberto aqui que ele dava com questão de exercícios, atividade física e nutrição e exercício, alguma coisa assim, né? Mas depois disso, desse sucesso que ele teve, ele parou, ele ficou 2 anos parado, que é que ele fala isso. Pra quê, gente? Pra estudar. Ele procurou sugestões de pessoas que tinham a dar, amigos, porque esse novo negócio que ele fez de ajudar pessoas veio baseado em sugestões de clientes, tá? Deixa eu ver mais coisas que eu tenho aqui. Ele entendeu que era preciso calibrar a cabeça, porque as pessoas diferentes faziam a mesma coisa e tinham resultados diferentes. Isso tem muito a ver com aquele livro do Wallace D. Walters, A Ciência de Ficar Rico. Ele fala sobre isso, que pessoas diferentes trabalham no mesmo lugar e chegam a lugares diferentes, tá? Tem também o que aqui? A questão do... um tema central. Ele fala sobre esse jogo interno e o jogo externo, que o livro vai falar sobre isso, sobre como mudar mais o jogo interno para jogar melhor o jogo externo, tá? Como dominar o jogo interno do dinheiro e pensar como pessoa rica, né? Já indo pro final, eu já tô indo pra parte 1, ó. Indo pro final aqui, gente. Ele aponta o seguinte, que não é importante o que a gente sabe, e sim, não é importante o que a gente não sabe, mas sim o que a gente sabe, no sentido de que a gente precisa mudar o que a gente sabe, ou como a gente sabe as coisas, o que a gente acha que funciona, o que a gente acha que não funciona, como ir pra frente. Basicamente ele fala que é importante ter saber reprogramar a mente, aprender coisas novas ou reaprender coisas de uma forma diferente. Tá por aqui isso aqui, olha aí no finalzinho quando ele fala: a lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. Então, assim, é bem legal isso aí, né? O livro vai falar sobre esse modelo de programação, mudar o jogo interno para mudar o jogo externo. E deixe-me ver aqui. Ok. Também outro temas que eu vi aqui, ouvindo, foram a palavra confiança, presença de espírito, poder de ajuda, voz interior. Ele conta uma historinha aqui no final de um cara que teve uma experiência, ele precisou confiar. Acho que o tema central aqui nesse finzinho, ele fala aqui de confiança, tá, gente? Eu não vou ler para vocês tudo, porque vocês podem ouvir lá, como eu já disse, vou ver se coloco o link aqui. Mas eu não tinha lido essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas da maneira que eu li hoje. Você viu que eu marquei, tudo que eu falei aqui tá marcado. Foi coisas que eu marquei com a grafite ou com a... É grafite que chama isso, né? Eu esqueci o nome. O lapiseira, né? Depende do lugar que você está. Técnica. E é uma das partes que eu acho assim que eu já tinha lido o livro, mas ao reler essas páginas iniciais aqui, eu acho que tá muito legal. E são 18 minutos lá no áudio do pessoal que tá lendo o livro no YouTube. Eu vou ver se eu lembro o nome do canal que tava vendo, mas tem tantos. É só até aqui mesmo, só até o final da página 9. E uma coisa que tem aqui que eu tinha percebido, nessa minha versão tem um parágrafo aqui faltando, que na versão que a moça leu, ela leu uma parte aqui que não tem no meu livro, mas não é a ideia. Tem uma historiazinha que ele conta que não tá aqui. Gente, eu fico por aqui, desculpem aí ter falado rapidamente, mas são 12 minutos já aqui de vídeo. E sugiro a vocês que adquiram o livro O Segredo da Mente Milionária e estudem de uma forma mais aprofundada, né? Porque hoje foi praticamente 1 hora eu estudando essas 5 páginas e eu percebi várias coisas que eu não tinha percebido antes. Espero que vocês gostem. Não sei se eu vou fazer a mesma coisa com o resto do livro, porque vale muito a pena ler, pegar. Eu vou provavelmente resumir aqui, porque essa primeira parte acaba aqui quase que na página 30 e alguma coisa, se eu não me engano. Que ele vai falar de 4 pontos, né? Interessantes aqui. Mas eu vou ver como é que eu vou fazer esse vídeo aí. Se vocês gostaram, adquiram seu livro e deixem nos comentários o que vocês acharam dessa primeira parte do livro. Quem é afinal T. Harv Eker?
e por que devo ler este livro. Vocês perceberam o que eu percebi? Concordaram com o que eu concordei? Deixem aí nos comentários. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!